Irma Galhardo, estou aqui para ministrar uma oficina de poesia infantil. A oficina faz parte do projeto Circuito Popular de Oficinas, que é patrocinado com recursos do Fundo Municipal de Cultura, PROMIC, da Fundação Cultural de Palmas. É uma oficina de poesia infantil, mas poesia infantil, poesia adulta? Eu falo em poesia infantil porque é um caminho mais fácil para a gente inserir alguém na poesia, nessa narrativa literária, nesse encantamento poético, a linguagem poética. Então, a poesia infantil tem mais sonoridade, tem rima, tem todos aqueles atrativos que prende a criança e também prende o adulto. Então, a gente vai pelo caminho da poesia infantil, porque os primeiros passos, isso aqui é uma oficina é ensinar. Então, inicialmente eu vou fazer uma introdução, para dar assim um panorama da poesia, especificamente a poesia infantil no Brasil, fazer um resgate dos nossos principais poetas brasileiros que se debruçaram sobre a cultura da infância. E depois a gente vai apresentar umas dinâmicas, umas técnicas para um caso do professor. É muito bom. É muito importante porque é um meio prazeroso de atrair a criança para a linguagem poética. Então vamos lá. A poesia, ela existe em tudo. Ela está em todos os lugares. O poema é a forma escrita da poesia. Então, existe poesia na música, existe poesia no teatro, existe poesia no vestimenta, existe poesia no quadro, existe poesia num olhar, num pássaro que voa, porque poesia é sentimento, é o que você consegue sentir, o que você as sinapses que você consegue produzir, as reflexões que aquele momento, que aquela situação ou que determinada imagem te provoca, né? Então, a poesia está em tudo. O poema está no papel, certo? A forma escrita da poesia se chama poema. Então, nós vamos apresentar alguns poemas aqui durante a nossa conversa. E eu começo com um poema clássico, um soneto, exatamente para especificar o que é soneto. Porque se tiver alguma criança acompanhando, alguém que não consiga, não tenha parado ainda para fazer essa distinção. Então, o soneto é um poema composto de 14 versos. O que é o verso? O verso é uma linha do poema, tá? O poema, ele pode ser rimado ou não, mas ele geralmente é escrito em versos. Cada linha a gente chama de um verso. E a linguagem utilizada para compor esse verso é uma linguagem econômica. Porque senão o verso fica muito grande, vira uma frase e vira um período, e não é assim. A poesia, ela é sintética. A linguagem poética é sintética, a linguagem econômica. Então, o bom poeta é aquele que consegue colocar num verso um monte de coisas. Ou seja, você lê aquele verso e consegue passar por muitas sensações, consegue imaginar várias situações. Esse é o bom poeta, que dá um recado grande num verso pequeno. Exemplo Mário Quintana, que eu sempre falo aqui de um verso dele. Vou falar primeiro do Manuel de Barros. O Manuel de Barros, quando ele fala hoje eu amanheci passarinho, é um verso que eu trago sempre para essa oficina de poesia, porque é bem prático, é econômico, hoje eu amanheci passarinho, e no entanto é um verso que produz uma série de sensações, que você pode refletir bastante sobre ele, que você pode ficar uma manhã passarinhando por aí.
né? Então, o verso poético, assim, perfeito, não é pela rima, é pelo que ele contém. É como cartunista. O bom cartunista, ele faz um desenho, nosso Enfio, nosso saudoso Enfio, ele fazia um belo desenho com pouquíssimos traços, né? A economia de traços é o que dignifica o trabalho de um cartunista. A economia de palavras, a escolha das palavras corretas valoriza o trabalho do poeta, né? Então, o soneto, ele tem 14 versos e esses versos são distribuídos em 4 estrofes. Estrofe é o conjunto de versos, certo? Então, o soneto tem 2 estrofes iniciais, que são de 4 versos, que são quartetos. Então, 2 quartetos e 2 terceiros, certo? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 versos compõem o soneto. O soneto inglês são 14 versos também, mas são 2 quartetos e 2 quartetos, um terceiro tem dístico, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 quartetos, são 14 versos, mas são distribuídos de forma diferente. Só o soneto inglês. Todos os outros sonetos são distribuídos dessa forma. 2 quartetos e 2 terceiros, totalizando 14 versos. Então eu vou falar um soneto que foi escrito há 5 séculos pelo nosso maravilhoso Luís Vaz de Camões, um poeta que escrevia ainda numa linguagem erudita, numa linguagem rebuscada, e, no entanto, conseguiu conquistar corações e atravessar o tempo. Luís Vaz de Camões continua vivíssimo entre nós, e numa linguagem que, ainda que da língua portuguesa de Portugal, e ainda que de 5 séculos anteriores, consegue nos encantar. E eu vou contar, então, a história de Ruth e Raquel, que é esse soneto que Luís Vaz de Camões produziu a partir desse trecho da Bíblia. O trecho lá de Ruth e Raquel. E Camões escreveu bem assim, 7 anos de pastor. Eu vou até ficar em pé, porque um poema que sobrevive a 5 séculos é um poema para a gente falar com muita galhardia. Então vamos lá. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava-se contentando-se com vê-la. Porém Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava-lhe. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada a sua pastora, como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então vocês viram aí, em apenas 14 versos, Luís Vaz de Camões conseguiu resumir a história de Ruth e Raquel, aquele trecho bem conhecido da Bíblia, né? Naturalmente que numa linguagem poética, numa linguagem econômica. Então ele não pôde ficar lá contando cada detalhe desses 7 anos que Jacó serviu para Labão, né? Ele conta a história ali de uma forma resumida, mas de uma forma belíssima, num soneto que atravessou séculos e que está aí, que é uma linguagem que encanta ainda, que é exatamente o que define o clássico. Porque o clássico, o poema clássico, é aquele que está sempre atual, está sempre presente. Você pega um poema passageiro, ele daí 500 anos, se sobreviveu,
as pessoas vão ouvir e não vão se comover, não vão se sentir tocadas. Quando o poema é clássico mesmo, quando o poeta conseguiu a linguagem ideal para passar aquela mensagem, para atingir os corações, para encantar, esse poema vai continuar comunicando através dos tempos, que é o caso desse que eu acabei de falar, do Luiz Vaz de Camões. E tem um outro do Luiz Vaz de Camões que virou até música do Renato Russo. Imagina, uma coisa de, né, tantos séculos, a minha geração cantou de olhos fechados: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um descontar, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se dói se querer, alguma coisa assim. Luiz Vaz de Camões, minha geração cantou. Renato Russo, né, que foi lá e musicou um poema histórico, um poema bem clássico mesmo. Então, eu falei Luiz Vaz de Camões aqui só para a gente começar mostrando como a poesia é uma linguagem universal que atravessa séculos e que, mesmo sendo uma poesia feita para adultos, você pode sim apresentar para a sua criança, para o seu aluno, professora. Tem determinados autores que escreveram especificamente para criança, mas outros autores, outros poetas não escreveram para crianças e conseguiram conquistar crianças do mesmo jeito. Conseguiram atingir os corações do mesmo jeito. Exemplo, o Vinícius de Moraes, que não estudou para trabalhar com criança, ele não se adentrou na cultura da infância, ele era um bom vivant, um boêmio, e ainda assim ele conseguiu escrever um monte de coisas que agradou. Mas o exemplo mais específico, mais apropriado, é do Carlos Drummond de Andrade, porque o Vinícius de Moraes ele conseguiu pegar a linguagem infantil para colocar na Foca e em outros poemas que eu vou apresentar aqui. E o Drummond escreveu com a mesma linguagem que ele se dirigia aos adultos. Ele não foi lá no reino da infância buscar os encantamentos para colocar nos poemas dele, não, porque ele não precisava disso, porque os poemas dele já têm encantamento de sobra, porque o Drummond é um mago das palavras, foi um mago das palavras, né? Porque continua presente e continuará. O Drummond se perpetuará, o poema dele é uma coisa que já ficou eterna. Então, Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, aclamado pela literatura brasileira como poeta maior, porque conquistou todos com sua linguagem, ele não parou para escrever para criança, repito, mas existe uma série de poemas deles que os professores podem utilizar na sala de aula. A gente está no Instagram e eu não posso jogar vídeos, mas eu tenho vídeos do meu filho falando, por exemplo, quadrilha. João amava Teresa, que amava Maria, que amava Joaquim, que é um poeminha lindo do Drummond, que o professor utiliza muito, que vem sempre em livro didático, é bem frequente, é comum você encontrar em livro didático de criança. Tem a Cidadezinha Qualquer, que eu carrego aqui, porque eu gosto dele, e não parei ainda para decorar. Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Esse poema foi escrito em 1930, está no livro Algumas Poesias, do Carlos Drummond de Andrade. Um poema, né, já com uma certa idade, quase um século, e continua encantando, e as crianças adoram ilustrar esse poema, adoram fazer releituras. Professor, abuse, peça para dramatizar, peça para fazer ilustrações, colagem, pintura, dança, tudo com esse poema cabe sim, e eu já tive a oportunidade de ver algumas releituras desse poema em salões de arte que a gente participa aí, não só pelo Brasil, como em alguns países que eu já tive a oportunidade de
de trabalhar, de passar. Então, o Carlos Drummond de Andrade é maravilhoso. Abusem do Carlos Drummond de Andrade. Mas, para trabalhar a linguagem da criança mesmo, para atingir e para servir de marco e para quebrar paradigmas, fomos presenteadas com Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, ela foi tão maravilhosa nesse caminho aí, nesse encontro, porque foi um encontro da Cecília Meirelles com a poesia infantil. Ela foi tão feliz nesse encontro. A Cecília não era uma pessoa muito feliz, não, tá? Ela era assim, meio sisuda, assim. Mas essa busca, esse encontro dela com a poesia infantil deu tão certo que ela se transformou em uma espécie de marco, um divisor de águas. Porque antes da Cecília Meirelles, a poesia infantil brasileira era uma poesia enfadonha, era uma poesia que não era tão atrativa para a criança. A criança ia lá e decorava porque tinha aquele dever cívico de falar 7 de setembro, de falar dia de Duque de Caxias, dia dos pais, dia das mães, né, que gostava, mas não consumia a poesia por prazer, como a gente vê hoje. A criança pegar o livro, devorar e pedir, lê de novo, lê de novo, lê de novo. No caso, O Mundo Inteiro, no caso, Poesia na Varanda, da Sônia Junqueira, são poemas com sonoridade, poemas com ritmo, poemas com aliteração, com muito uso de metáfora, com elementos que atraem a atenção da criança, que conquistam o coração da criança. São elementos que trazem esses encantamentos, que comunicam diretamente com a linguagem da criança. Então, funciona muito bem. Mas antes da Cecília, não era assim, não. Antes da Cecília era quem? Olavo Bilac, nosso parnasiano maravilhoso, sim, maravilhoso, mas não com criança, né, gente? Vamos convir. Ele fez muita coisa para criança. E vou falar uma aqui. E vou falar uma e mando um abraço se a minha amiga Gilva de Doda estiver me ouvindo. Eu falo esse poema e me lembro dela, porque é um poema que ela tinha que declamar na escola, no dia do trabalho. E a gente era muito amigas e ela me pediu ajuda, porque eu tinha facilidade, eu gostava de decorar poema. E aí eu fiquei treinando com ela e acabou que eu sei até hoje, um dia desse eu a encontrei e comentamos sobre isso. Ela falou, eu não me lembro mais. Eu falei, lembro, e falei de cor. É um poema do Olavo Bilac que enaltece o trabalho, como todos os outros poemas tinham essa obrigação de passar um valor moral. Todos os outros poemas antes da Cecília, de passar um valor moral ou de passar um amor pela pátria, né? Então vamos lá no Olavo Bilac. Tal como a chuva caída fecunda a terra no estio, para fecundar a vida o trabalho se criou. Feliz quem pode orgulhoso dizer, nunca fui preguiçoso, e se hoje sou venturoso, devo ao trabalho o que sou. Então vocês viram, é um poema que enaltece o trabalho, né? Que bota a pessoa, fala, olha, eu não fui, não gosto do preguiçoso, e tudo que eu tenho eu devo ao trabalho, que era aquela obrigação que os poemas antes da Cecília tinham que passar. Né? É uma obrigação assim que é a preocupação do poeta, né? Não estava escrito em nenhum lugar que precisava ser assim. Mas eles seguiam essa linha. Tem um outro poeminha que eu me lembrei na oficina passada, e vou repetir aqui agora, que é um poeminha que eu falei muito quando eu era criança, no fundamental, no ensino fundamental, nos dias 7 de setembro. Não me lembro do autor, na época não tinha, já me passava sem autor, e eu vou até pesquisar na net para ver se eu descubro o autor, que hoje já tem net, né? O nome do poema é Esquecida. Silêncio, psiu, escute, quem vai declamar sou eu. É poesia bonita, a professora quem deu. Estudei o
inteiro, mas agora não me lembro. Sei que fala do Brasil e fala em 7 de setembro. Se eu pudesse começar, não a meio, não me lembro. Vou-me embora, mas eu grito. Viva 7 de setembro! Então eu, pequenininha ainda, adorava. Minha mãe botava um vestido lindo de caça, ou então um vestido bordado, e eu ia lá na frente, perto da bandeira, e falava esse poema. E falava com aquela obrigação, assim, com aquele, sabe, com aquele sentimento de quem tem aquele respeito pela pátria, aquele amor pela pátria, tem que ir lá mesmo saudar a bandeira naquele dia. Era uma coisa bonita, mas que você não precisa passar isso em todos os poemas que você for colocar para o seu aluno, para a sua criança. Você pode também dar um poema delicioso como: essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não se cansa de tanto rodar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Então, esse poema da Cecília Meirelles, vocês viram aí que a Cecília não teve compromisso nenhum em passar valor moral, em passar amor por pátria, em passar respeito pelo trabalho, nada disso. O que a Cecília fez? Uma brincadeira, uma coisa bem lúdica, né? Uma alegria. E como as crianças adoram esse poema, e como esse poema é campeão de escolha nos concursos de poesia infantil. Porque é um poema que praticamente toda criança na faixa de 6, 8, 10 anos sabe de cor, gente. Se for uma menininha que gosta de bala, sabe, né? Então, outro poema da Cecília Meirelles Carolina erguia a cortina, Arabella era sempre a mais bela e Maria olhava e dizia: bom dia. Pensaremos naquelas meninas que viviam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia. Falei só um fragmento, acabei me confundindo no início. Vou falar outro da Cecília. Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. Cecília Meirelles. Outro poema lindo que você pode apresentar para o seu aluno, ou para o seu filho, ou para o seu sobrinho. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. E uma série de outros poemas lindos, belíssimos que a Cecília Meirelles tem. O Último Andar, As Três Pombinhas da Mata, ou Isso Aquilo, Leilão de Jardim. Gente, leiam Cecília Meirelles, apresentem Cecília Meirelles para a criança que vocês convivem, porque ela é encantadora. Ela conseguiu encontrar o caminho das pedras que leva até o coração das crianças. Um outro poeta maravilhoso, que eu até já comentei aqui, que não parou para estudar a cultura da infância, mas conseguiu muito, que hoje os livros didáticos estão cheios,
que é o Vinícius de Moraes, que fez, por exemplo, a foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Outro poema do Vinícius de Moraes, clássico, classicíssimo, que ele musicou, né, que faz parte do livro A Arca de Noé, que foi musicado por ele, pelo Toquinho, que é um álbum belíssimo também, que você deve, não só pode, mas como você deve levar para sua criança, A Arca de Noé. É aquele poema A Casa. Era uma casa muito engraçada, vocês conhecem, né, como música. Quem não conhece como poema, conhece como música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então, Vinícius de Moraes fez todo um álbum de músicas só com poemas infantis do livro Arca de Noé. O álbum de música também se chama Arca de Noé, que hoje já deve ser CD, já deve ter todas essas novas linguagens aí. O que é muito utilizado, porque está sempre nos espetáculos infantis, porque está sempre na sala de aula. Então, lá vem o pato aqui, pato acolá, é um monte. Vão lá e pesquisem e acessem, que é um bom acervo. Um outro poeta que escreveu uns poemas que a gente pode sim aproveitar para a criança. Não era um poeta assim tão feliz, porque tinha tuberculose, porque teve uma vida triste, pensando que fosse morrer a qualquer momento. Mas conseguiu escrever umas coisas de uma ternura, de um encantamento. É um poeta que eu amo, Manuel Bandeira. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava. Ele só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Esse poema lindo, belíssimo, de um lirismo assim, eu conheci lá no meu livro da 2ª série primária, que hoje é o 3º ano do ensino fundamental, quando eu estudava em Santa Maria da Vitória. O nome do livro era Comunicação e Expressão e a autora era Débora Pádua de Melo Neves. Eu decorei esse poema lá na 2ª série primária. Só para vocês perceberem como o Manuel Bandeira consegue prender a atenção de uma criança. Consegue falar com a criança diretamente pelo coração. Desde os 7 anos de idade que eu falo esse poema, que eu aprendi lá em Santa Maria da Vitória. Na minha escola, Centro Educacional Santa Mariense. E esse livro era tão encantador, livro de português, livro didático. Então, atenção, professores de português, olha o que vocês podem provocar nos seus alunos. Olha o encantamento que vocês podem depositar na vida da sua criança, do seu aluno. Esse meu livro de português, ele tinha um monte de textos, poemas retirados desses livros, ou crônicas. Tinha crônicas de Fernando Sabino, eu me lembro até de cor, inclusive, com as crônicas do Fernando Sabino, do Carlos Drummond de Andrade, que eles pegavam trechinhos e colocavam lá. E muitos poemas. E ali eu conheci Cecília Meirelles. E ali eu conheci Pedro Bandeira. E ali eu conheci Vinícius de Moraes.
e um monte de gente maravilhosa que eu inseri definitivamente na minha vida. Essas pessoas viraram meus amigos. São pessoas que me ladeiam desde então. São pessoas que eu costumo segurar nas mãos e entrar em determinados lugares onde eu vejo que com eles eu serei bem-vinda, com eles a minha presença brilhará mais. E de fato isso acontece. Então, eu fui apresentada para esses poetas a segunda série primária, que hoje é o terceiro ano do ensino fundamental. Eu conheci esses poetas nesse livro de Débora Pádua Melo Neves. E já, claro que eu já tinha aquele amor pela poesia, que foi um amor que me foi herdado, que me foi concedido pelo meu querido saudoso pai, pela minha querida mãe. Minha mãe, um beijo, eu te amo. Então eles incutiram isso em mim desde muito cedo e eu agradeço todos os dias à natureza, porque com a poesia a vida da gente fica mais leve, fica mais suave, você tem uma leitura de mundo diferente, você tem mais sensibilidade, você tem uma percepção mais poética das coisas, né? E isso é importante? Sim, 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 é muito importante, porque isso humaniza. Então a poesia, ela tem essa capacidade de humanizar as pessoas. E nós estamos precisando de pessoas mais sensíveis, estamos precisando de pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o animal, que se preocupa com a cultura, com a preservação da cultura de um povo, com pessoas que se preocupam com a vida, que conseguem enxergar a beleza da vida, ter respeito pelas coisas da vida, pelas pessoas, por tudo que nos rodeia. Porque nosso mundo está precisando disso, né? Se a gente consegue pegar uma criança e trabalhar a poesia com ela, ela vai ser um adulto mais sensível, vai ser o adulto que vai construir o mundo que nós desejamos, o mundo tão sonhado por nós. Então vamos plantar essa sementinha da poesia na nossa criança, seja essa criança seu aluno, ou seu vizinho, ou seu amiguinho, seu sobrinho, seu filho, seu neto. Semeie poesia. Porque se a poesia foi inserida na vida do ser humano desde sempre, desde muito cedo, como nós fizemos com a fala, nós conversamos com o nosso bebê desde a barriga. E quando ele nasce, todos conversam com ele, ainda que ele não fale. Ainda que ele não tenha se apropriado das palavras. Nós conversamos, dialogamos o tempo todo. E um dia essa criança fala mamãe, eu falo papai, eu falo alguma coisa e começa, né? E de repente ela fala 5.000 palavras. Olha que coisa maravilhosa. Então, a criança nos 3 primeiros anos diz que ela absorve assim, né? Quase todas as palavras que ela vai falar. Um grande porcentagem das palavras que ela vai falar durante a vida. Então, esse processo, ele foi desde sempre. Se você fizer isso com a leitura, com a literatura, com a poesia na vida da sua criança, se você começar a ler para a sua criança desde a barriga, desde ela muito bebê, pode ter certeza que essa criança vai se tornar um adulto leitor. E se essa leitura, e se esses livros que você oferecer para essa criança tiver uma linguagem poética, essa criança vai ver um mundo diferente quando adulta. Ela vai agir de forma diferente. E a ação dela no mundo vai impactar positivamente muitas pessoas. Então, vamos abusar da poesia, gente. A poesia é uma coisa maravilhosa. Eu trouxe
trouxe alguns livros para mostrar para vocês como vocês nem sempre precisam comprar, porque tem gente, hoje já tem internet, a gente já consegue tudo de forma gratuita na internet, mas antes falava, livro é caro, poesia dá de livro, e né, nem todo mundo tem dinheiro. Mas olha, o Itaú Cultural tem um programa que se chama Leia para uma Criança. Você entra no site do Itaú Cultural, todos esses livros que estão aqui na minha mão, e um monte que eu tenho ali, só separei esses porque são de poesias, mas tem um monte de histórias. Todos esses livros são da coleção Itaú Cultural e esses aqui são de poesia. A gente recebe gratuitamente na nossa casa, desde que entre no site do Itaú Cultural, faça o cadastro, coloque seu nome, seus dados, seu endereço e você vai receber na sua casa a coleção do ano. Todos os anos eles mudam a coleção. Né? Às vezes são 3 exemplares, às vezes são 2 exemplares, eles escolhem títulos diferentes. Mas olha, Cecília Meirelles, O Menino Azul, eu ganhei esse livro lindo do Itaú Cultural, dessa campanha Leia para uma Criança. Todos os anos eu cadastro um monte de crianças que eu conheço, que eu sei que as mães não têm computador, eu vou lá, eu lembro na época, porque tem a época que abre, né? Fica ali aberto há alguns meses. E a gente vai lá e faz o cadastro. E aí essa pessoa recebe em casa. E o seu aluno pode receber. E os professores, eles costumam pegar, porque tem que ter CPF, né? Então, às vezes, a criança não sabe o CPF do pai. E os professores se empenham tanto nessa campanha de levar livros de qualidade para a criança, que eles costumam pegar o CPF dos parentes e sair ligando. Fulano, me dá seu CPF para eu pedir o livro, fazer o cadastro pro livro de um aluno meu. E não sei o quê. Até que eles completam toda a lista dos alunos. Eles pedem, muitos professores fazem isso. Eles pedem livros do Itaú Cultural para todos os seus alunos. E esses livros tem também de forma virtual lá no site. Você entrar lá, tem um monte de livros. Literatura de qualidade, que vale a pena você apresentar para sua criança, tá? Então, para gente fazer poesia, a gente não precisa de muita coisa, não. Tem uns exemplos que eu dou de um poema que eu construí exatamente para essa oficina de poesia infantil que eu ministro já há algum tempo, para professores, geralmente professores em seminário de educação infantil, ou salão de livro. A rede geralmente me contrata, o governo do estado, e eu estou sempre fazendo. Então, uma forma que eu busquei, que eu encontrei, para falar assim, de maneira bem prática sobre a possibilidade que todos nós humanos temos de extrair poesia de qualquer coisa, foi criando esses versos. Eu teci esses versos aqui e faço uma brincadeira com poemas infantis da Cecília Meirelles, com poemas infantis do Vinícius de Moraes, com poemas infantis com poema muito enigmático, muito polêmico do Carlos Drummond de Andrade, que é o poema Pedra, que você deve conhecer. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Quando Drummond lançou esse poema, foi um poema que rendeu críticas, tanto positivas como negativas, porque as pessoas não entendiam. Pedra no meio do caminho, que tanta repetição é essa, que tanto negócio de pedra. Mas ele escreveu esse poema num momento de muita dor, no momento que ele perdeu um filho nascituro, um filho, né, que ainda estava na barriga da esposa, e diante daquela dor, ele não conseguia ver muito alento. Então ele comparou a dor a uma pedra. Ele se utilizou da metáfora, que é exatamente a comparação. A metáfora é um dos elementos dos instrumentos mais utilizados pelo poeta, né? Porque você quer fazer uma coisa bonita, você faz uma comparação poética ou uma comparação bem, né?
E aí você consegue, numa linguagem poética, exprimir. Então, a metáfora a gente utiliza muito. E para falar de metáfora, eu falo de Drummond com a pedra, porque ele utilizou a pedra para falar da dor que ele estava sentindo nesse momento, da perda do filho. Certo? Então, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma dor devastadora no meio do caminho que o impossibilitava de ter esperança no futuro. Certo? Então, esse poema, A Pedra, muito polêmico, apresente para o seu aluno, conte essa história, coloque para pesquisar o Carlos Drummond de Andrade, porque vale muito a pesquisa. Carlos Drummond de Andrade é o nosso poeta maior. Então, com o poema A Pedra e com o poema A Porta de Vinícius de Moraes, eu sou feita de madeira, matéria morta, e não há coisa no mundo mais viva do que a porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro de supetão para passar o capitão, eu abro devagarinho para passar o menininho, e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Com esses dois poemas, eu faço a brincadeira aqui do meu poema, dizendo que há poesia em tudo, e começo citando Drummond, que extraiu poesia até da pedra, e Vinícius, que extraiu poesia até da porta. Então, eu vou falar o poema para você ver que você também pode extrair poesia de uma panela de feijoada, ou de um pedaço de cuscuz, ou de uma árvore do quintal, do que você quiser, gente. Extraia a poesia de tudo. Ela está em todo lugar. Olha aqui o que eu disse, ó. É isso. A poesia está em todo lugar. Só não vê quem não sabe olhar. A criança não tem pressa e o poeta também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de matéria morta. Vinícius viu poesia também na casa engraçada, sem teto nem nada, ou na foca feliz com a bola no nariz. Eu vejo poesia no porquinho de bandeira, que com sua andorinha passou à toa a vida inteira. Cecília viu poesia na janela e no colar de Carolina, que erguia a cortina e era uma sábia menina. Ou na bailarina, que se inclina com os bracinhos no ar. Eu não trouxe o poema todo, mas aí ele vai falando dos poetas brasileiros que saíram extraindo poesias de coisas do dia a dia. Então extrai você também. Faça poesia. E escreva poemas, porque você pode fazer poesia num bordado lindo, como minha querida mãe sabe fazer, sabe extrair poesia daqueles bordados. Ou num vatapá maravilhoso que a minha querida Silmênia consegue fazer. Ou sei lá, num bolo de puba. Ai, meu Deus, que tia Neta fazia. Tem poesia nisso. Se você quiser pegar essa poesia maravilhosa e passar para o papel, você vai transformar essa poesia em poema. Então, pega essa poesia que você consegue perceber nas coisas e transforme ela num poema. Escreva ela. Transforme ela em verso. Produza versos, gente. Faça versos maravilhosos, semeie por aí. Vamos inundar o mundo com versos. Vamos inundar o mundo com poesia, com amor, com alegria, com solidariedade. Poesia se comunica diretamente com tudo isso aí. Então a gente já está quase no final da live, para não ficar muito cansativo. Eu vou ler
um dos livros de poesia aqui do Itaú Cultural, que eu acho perfeito, que é O Mundo Inteiro, para vocês terem uma ideia da qualidade do material. E encerro com um poema que eu vou falar. O Mundo Inteiro foi escrito pela Liz Garton e pela Marta Frazee, da editora Paz e Terra. A rocha, a pedra, a areia e o seixo. O braço, o ombro, o rosto, o queixo, um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha, o favo zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. O mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho. Trepar no alto, ficar sobre o galho, ver amanhã passar nesse abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. A rua, a via, atravessa o caminho. O navio, a jangada, a vela, o barquinho. O ninho, a ave, a nuvem cinzenta. O mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama. Vira o balde, derruba e esparrama. A sorte volta em outro momento. O mundo inteiro segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar bem ligeiro, o pão, a farinha, o caldeirão fervente. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina, o fim do dia, o grilo, a cortina. Um fogo leva o frio embora. O mundo inteiro descansa uma hora. Os avós, os pais, os parentes, o primo, o piano, a harpa e o violino. De colo em colo, segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Então tá aí esse livro lindo. Ainda tem um pedaço. Tudo que escuta, sente e vê, o mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. A paz, a esperança e o amor verdadeiro, nós somos o mundo inteiro. Vocês viram, gente? Que poema mais maravilhoso, que livro mais maravilhoso. Qual é a criança que não se encanta com esse livro? Itaú Cultural, tá? Vão lá e façam a inscrição, façam o cadastro e recebam em casa. Então, nós temos alguma pergunta, alguma coisa assim? Não, nada, né? As pessoas não quiserem interagir, tá? Então, eu vou agora falar uma poesia pra gente encerrar. E vai ser uma poesia, deixa eu ver, eu tinha combinado uma com a minha cabeça. Mas acredita que eu esqueci de pegar o livro. Eu ia mostrar um livro, Rito Chocou, que é uma poesia autoral. E ele tá bem ali, assim. Será que a gente consegue pegar? Deixa, eu vou falar outra. Porque eu não peguei e não preparei. Então, vamos falar outra poesia para encerrar. Vou falar a Mãe da Lua, tá? Mãe da Lua é um pássaro que surgiu de uma lenda, com seus hábitos noturnos e os seus olhos como fenda. No seu canto sua história e tristeza dão sinais, pois repete como um pranto. Foi, e não voltou mais. Suas penas quase sem cor têm magia e o valor de camuflá-lo na mata. Entre pontiagudos galhos, o pássaro
tão solitário, sua descendência desata. Coloca um único ovo direto no pau, sem ninho. E o certo é que o ovinho será pássaro, para de novo ser a lenda de um povo, mãe da lua ou passarinho. Com histórias de magia, saudades e muito luar. Pois a lua, a filha amada, ficou no céu a brilhar, enquanto sua mãe caía, para nunca mais voltar. Então a mãe, tristemente, num pássaro se transformou. Se isolando nas matas, não atrai nem caçador. Em sua melancolia, nem aparece de dia, só para a filha, seu amor. E aí, quando anoitece, mãe da lua aparece para ver a filha amada. E entoa um triste canto, que mais parece um pranto de uma mãe desalentada. Lua, filha adorada, de você fui separada. Viver solitariamente é a pior coisa que existe. Bem disse Camões, brilhantemente. Repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. E é assim que mãe da lua passa o dia a esperar que o encanto se acabe para ela então voltar, pegar a filha em seus braços e de novo entoar, sorrindo, numa cantilena para sua filha ninar, versos que a vida inteira ela guardou para usar. Lua, luar, que vive no céu a brilhar, quantos sonhos tem aqui, quantas flores tem por lá. Mudando assim a cantiga de quem com a vida só briga seu canto desalentador. Lua, filha, meu amor, como é triste e longa a dor. A minha felicidade foi e nunca mais voltou. Então, gente, muito obrigada. Continue nos acompanhando. Nós temos uma live hoje às 14 horas de sabão de óleo reciclado. Temos uma outra às 16 de boneca de pano. E no próximo final de semana teremos no sábado e no domingo. E será a última edição do projeto Circuito Popular de Oficina. Mas nós estamos com uma série de outros projetos aí. Nos acompanhem, tem coisas belíssimas. Temos uma equipe de oficineiros muito boa. Então, aproveitem porque é gratuito. E um grande abraço. A gente fica por aqui. Na próxima a gente fala mais poemas, porque ficou muita coisa aqui, ó. As técnicas. Ainda tem quantos minutos? 6 minutos. Você tá esquecido da técnica. Tem uma coisa muito importante que são as técnicas. Como é que você vai atrair o seu aluno para o mundo da poesia se eu não te passar nenhuma técnicazinha? Vou passar só a do leque, que é o poema no leque, tá? Você pega uma folha, dobra ela em formato de leque, e aí você escreve uma frase, um verso na primeira, passa para o seu aluno, que vai estar em círculo, e aí vocês vão fazer um poema coletivo, tá? Cada um vai fazer uma frase no leque, e depois você vai desdobrar e vai ler o poema completo. É claro que essa técnica, essa dinâmica, você faz depois de discutir um determinado tema, depois de refletir coletivamente sobre um determinado tema, senão o poema vai ficar meio assim, sem nexo, né? Mas se você é professor, se você está na sala de aula e está trabalhando um determinado tema, você pode sim extrair uma poesia, um poema desse tema, coletivamente, com essa técnica, com essa dinâmica da poesia do leque. E você pode também encomendar para o seu aluno uma poesia familiar. Você conta uma história, ou pede para o aluno contar uma história em casa e dizer, olha, a gente está estudando sobre poesia, a gente está vendo que poesia é uma coisa que todo mundo pode fazer.
E aí a professora lançou o desafio de cada um fazer uma poesia familiar, uma poesia coletiva com os familiares, uma poesia afetiva, uma poesia que a criança vai querer carregar para a vida inteira, porque vai ser construída com sentimentos de cada um dos seus familiares. Professor, passe essa atividade, é perfeita. E faça isso, mostre para ele que qualquer um pode fazer poesia. Você fazendo esses versos, tanto essa técnica do leque, como a de folhinhas, pedacinhos de tirinhas de papel que você vai cortar, vai escrever versos, vai embaralhar e depois vai pedir para o aluno ir pegando e lendo. E falar, olha, você tá vendo? Vocês estão vendo como a gente está fazendo poesia? Como poesia é uma coisa fácil de extrair? Como se extrai poesia em tudo? Aí apresente o poema da Pedra, do Carlos Drummond de Andrade. Depois apresente o poema da Porta, do Vinícius de Moraes. Mostre para o seu aluno, para a sua criança, que se extrai poesia até de pedra, até de porta e até de tudo. Então, tenha um lindo dia, extraia a poesia do seu dia e seja feliz. Até a próxima!